Malan. Salve, Diogo! Salve, meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo, uma alegria enorme estar te recebendo. Toda minha. Uma honra inaugurar aí a série 2022 de lives. Verdade. Você sabe que eu fiquei surpreso com a tua manifestação quando do aceite do convite, de que você tem até evitado as participações virtuais, o que engrandeceu ainda mais a nossa live e que faz o lançamento da tua mais nova obra, que já é um sucesso. Quando eu divulguei a live, recebi de vários lugares do Brasil admiradores teus e já com a obra em mãos e elogiando a advocacia criminal contemporânea, tema que você tem enfrentado também aí nos maiores portais de direito do Brasil. Você tem desenvolvido esse tema. Então, quero iniciar essa live te agradecendo demais o teu aceite, a tua presença. O Diogo, que dispensa apresentações, mas vale relembrar, é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, é doutor em Direito e Processo Penal pela USP, mestre em Ciências Penais pela UCAM. A gente poderia passar aí meia hora falando do currículo do Diogo, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer um bate-papo informal, muito aberto a quem está nos acompanhando aqui no Instagram e contando a visão do Diogo sobre a advocacia criminal contemporânea e, muito especialmente, da onde que surgiu a ideia de escrever esse livro, Advocacia Criminal Contemporânea, que nós fazemos o lançamento virtual hoje. Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado, Marlos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Essa questão é interessante. Eu sempre tive esse projeto, um projeto antigo. Eu já leciono processo penal e prática jurídica penal há mais de 2 décadas. Sempre tive interesse em, eventualmente, produzir uma sequência de estudos sobre essa temática da advocacia criminal, né? Unindo um pouco o que a gente faz na academia em termos de pesquisa, ensino, extensão, com o que a gente faz na nossa faina, né, advocatícia diária. E a grande dificuldade era a falta de tempo, né? O professor Nilo Batista fala isso, né? A advocacia é uma esposa ciumenta, né? Então é difícil a gente administrar essa vida louca entre academia, família, advocacia, prazo, audiência, cliente. Eu tinha uma certa dificuldade em viabilizar assim, tempo para executar. E quando começou essa gravíssima crise sanitária, houve uma série de medidas de prevenção de contágio viral. E nas 2 instituições em que eu ensino, tanto a UERJ quanto a UFRJ, houve a suspensão total das aulas, né? E até que se conseguisse migrar para o modelo telepresencial, houve aí um hiato de vários meses sem aula. Então, as manhãs que eu tinha dedicadas ao ensino, pesquisa e extensão, elas se tornaram manhãs ociosas, né? Se tornaram manhãs livres. Eu falei, bom, essa é a oportunidade perfeita, né? Cada um mantém a sanidade como pode, né, durante essa carnificina pandêmica, e a forma que eu encontrei foi produzir essa sucessão de colunas, primeiro semanais, depois quinzenais, lá para o consultor jurídico, sobre advocacia criminal. Então, foi apesar de ser um contexto global, no geral, muito triste, né, pelo que estava acontecendo no Brasil e no mundo, mas acabou sendo uma oportunidade produtiva para mim, porque eu pude finalmente desengavetar esse projeto e executá-lo. Eu acho que refletir e escrever sobre a advocacia criminal é importante por 4 motivos principais, que eu até cito na nota do autor, que vem no início da obra, né? Em primeiro lugar, tem a questão da própria conjuntura político-criminal brasileira, né? Uma conjuntura que hoje é muito pautada por um discurso político-criminal punitivista, né? Práticas judiciárias de exceção, discurso social de emergência anticorrupção, emergência anticrime organizado. Então, nesse contexto político-criminal, há uma hostilidade muito grande à figura do criminalista. Ele é tratado com um misto de incompreensão
né? Discriminação e intolerância, processo esse que tem o seu ápice nas próprias tentativas de criminalização dessa atividade profissional. Então, achei que era importante porque isso talvez contribua para uma maior compreensão social, né, sobre o papel que o advogado exerce no sistema de administração da justiça criminal, o regime deontológico e jurídico da atuação do advogado, etc. Esse foi o motivo. O outro foi, eu sempre achei que a prática jurídica penal era uma espécie de Cinderela, né, de gata borralheira, de patinho feio. Normalmente as pessoas acham que há uma relevância maior, há um prestígio acadêmico maior em se dedicar a disciplinas de caráter mais teórico, né? Criminologia, direito penal material, direito processual penal. E a prática jurídica penal, eu sentia que ela ficava relegada a um plano como se ela fosse de menor importância, né? E aí eu quis um pouco resgatar a importância da prática jurídica penal, porque, a meu ver, de nada adianta o operador jurídico ter uma bagagem boa de conhecimentos dogmáticos penais, processuais penais, conhecimento de criminologia, se ele não sabe como efetivamente aplicar esse cabedal de conhecimentos na sua prática. E acho que o estudo da prática jurídica revela que tem questões interessantíssimas, né, atuais, controvertidas, e que podem sim ser pesquisadas com rigor metodológico, podem ser pesquisadas com rigor científico, e são questões importantes. Então, esse foi o segundo motivo. Terceiro motivo, Marlos, eu entendo que a advocacia criminal vem passando por mudanças importantes, né? Se a gente pensar assim no contexto de uma única transição geracional, hoje o advogado criminalista se depara com uma série de frontes de atuação profissional, como megaprocessos criminais, negociação de acordos de não persecução penal, participação em investigação corporativa interna, que eram absolutamente inimagináveis, né, há 20 anos ou mais. Então, eu achei que era importante tentar produzir uma reflexão teórica também sobre esses novos ramos, esses novos nichos de atuação profissional do advogado. E, por fim, Marlos, o quarto e último motivo é que eu constatei uma certa lacuna no mercado editorial jurídico, né? A gente tem obras clássicas sobre a prática jurídica penal, como a obra do professor Fernando Tourinho, né? Mas a obra do professor Fernando Tourinho Filho é uma obra que já está fora de catálogo, né? E a gente tem outros livros, enfim, importantíssimos, como o livro do professor Manuel Pedro Pimentel sobre a advocacia criminal, teoria e prática, o livro do ministro Evandro Lins e Silva sobre a defesa tem a palavra, né? Que são livros que abordam alguns aspectos mais práticos do dia a dia da profissão, mas são livros excelentes e escritos há mais de 20 anos, né? Algumas décadas. Então, eu achei que assim faltava um livro que abordasse o dia a dia do advogado e os diversos problemas com os quais ele se depara, desde como conquistar clientes, como fazer marketing da sua prática advocatícia, como ser feliz na profissão, como lidar com assholes, né? Que são temas que não são propriamente abordados nos manuais tradicionais de prática jurídica penal. Então, tem uma pensadora que chama Toni Morrison, né, que ela tem um ditado que até eu cito, que ela diz: se você procura um livro e constata que ele não existe, então você deve escrevê-lo. Eu procurei, não achei e resolvi produzir o livro, justamente querendo, de alguma maneira, ajudar os colegas, principalmente os bacharelandos em direito, os colegas que estão começando agora na trajetória profissional, a talvez terem uma trajetória menos atribulada, né? Mais gratificante, mais feliz, mais reflexiva, mais bem-sucedida. Então, eu achei que era pertinente produzir uma obra nesse sentido. Foi mais ou menos essa a gênese, né, do livro. Interessantíssimo, né, Diogo? Porque você explicando por essas 4 razões que você escreveu o livro, e para quem te acompanha
primeiro semanalmente, depois quinzenalmente nas tuas colunas, e o Fabiano Neves até utilizou a expressão aqui que está saboreando o livro. As colunas são saborosas e essa gênese do livro ela deixa claro uma pitada de vida real. Você mencionando os livros, e aí são livros que nós temos aí talvez há mais de 50 anos, A Defesa Tem a Palavra, por exemplo, que você mencionou, não se encontram mais livros sobre essa luta diária do advogado. Então, realmente tem sido super bem recebido, tem sido um prazer a leitura. Eu ia deixar para o final, mas vou aproveitar esse gancho da tua fala. É possível ser feliz na profissão de advogado criminal? Esse é um aspecto interessante. Eu tive um almoço de trabalho com uma colega de São Paulo, que é a Flávia, né? E aí eu comentei que estava pensando em produzir um texto sobre advocacia criminal e felicidade, e ela brincou, né? Perguntou jocosamente: vai ser uma página em branco, então? A gente riu a beça, como se fossem coisas incompatíveis. E eu acho que não, acho que é possível, sim, ser feliz na advocacia criminal. É claro que não é simples, não é fácil, né? Não é trivial, porque a gente tem uma série de problemas, né? Problemas que vão desde ter que lidar com clientes que são potencialmente problemáticos e desconfiam das orientações dadas. Tem um problema de incompreensão social com o papel do advogado. Tem mazelas institucionais, né, do sistema de administração da justiça criminal, como racismo estrutural, seletividade. Existe, a meu ver, uma certa predisposição à condenação, né, que por vezes cria uma espécie de consórcio entre polícia judiciária, Ministério Público, imprensa investigativa, às vezes até o próprio julgador, né, participa desse consórcio. Então, eu não diria que é fácil, eu diria que é um caminho bastante atribulado, mas que é possível, sim, ser feliz na advocacia criminal. Eu sou, pelo menos. Acredito que você também seja. Eu quero confessar publicamente o que muitos sabem, eu realmente sou muito feliz na advocacia criminal. Fico feliz de ouvir o Diogo dizendo que ele também é. O caminho é realmente complexo, né, Diogo? Tudo isso que você coloca são pedras enormes no caminho, pedras realmente grandes. Eu costumo dizer que a advocacia criminal é uma maratona, não é uma corrida de 5 quilômetros, em que você tem velocidade e chega ao final rapidamente. A maratona são 42 quilômetros e você, para quem corre maratona, sabe, você passa a vida a limpo em cada corrida, você desiste 20 vezes a cada 5 quilômetros, a cada 10 quilômetros, e quando você chega ao final é uma vibração de êxtase. Então, a advocacia criminal, para mim, é muito parecido com isso. É um enfrentamento diário dos nossos fantasmas, dos nossos demônios, que aparecem através dessa problemática toda aí do processo que você tão bem colocou. Legal. E, Diogo, você falou no segundo ponto sobre a questão prática, de trazer essa questão da prática criminal. E você é um acadêmico, você é pós-doutor em Direito. Você não acha que a academia também deveria ser mais prática? Será que a academia não deveria se aproximar desse mundo, me perdoem os acadêmicos puros, mas desse mundo real que nós vivemos também? Eu acho que você toca num ponto muito importante. Em alguns capítulos, eu faço uma alusão à defasagem da matriz curricular. Eu acho que hoje a nossa matriz curricular ela é muito defasada. A gente pensa no ensino da prática jurídica penal muito como sendo o ensino que praticamente se limita a como se redige peças processuais. Eu estudei prática jurídica penal assim, acredito que você também, né? Quase que uma coisa assim, vamos fazer um modelo de denúncia, um modelo de queixa-crime, um modelo de alegações finais. Na verdade, a prática jurídica penal é muito mais do que aprender a fazer modelo de peça processual, né? Hoje o advogado precisa saber, por exemplo, como negociar um acordo de não persecução penal, né? Ele precisa saber como se comportar numa audiência, como é que ele faz a inquirição de uma testemunha. Então,
São questões que eu abordo no livro e que passam completamente ao largo do ensino da prática jurídica penal. Eu até assim, gostaria, de alguma maneira, de participar, né, como, não só como advogado, mas como professor, de uma certa reformulação dessa matriz. Eu acho que a gente precisa repensar isso tudo, né? Eventualmente pensar num modelo em que o aluno aprenda colocando a mão na massa, né? Com clínicas de advocacia, clínicas de litígio estratégico, enfim, um outro tipo de ensino que abarque todo o espectro, todas as frentes de atuação profissional, conhecimentos teóricos, mas também habilidades práticas que o advogado deve ter, né, e que hoje não são ensinadas na faculdade de Direito. Quer dizer, a gente não tem, por exemplo, o ensino da deontologia, da ética, voltado especificamente para a advocacia criminal, né? E, a meu ver, deveria ter, isso é importantíssimo, né? Tem uma série de dilemas éticos e morais com os quais o advogado pode se deparar e que ele não está preparado para enfrentar, porque ele não é ensinado sobre essas questões deontológicas. Eu vou te dar um exemplo concreto, né? Teve um caso recentemente em que um colega ele defendeu os interesses da vítima de determinado crime, depois ele foi constituído como advogado do acusado no mesmo caso. E veio a público dizer que não tinha problema nenhum, que ele não via nenhum problema. É evidente que tem problema, né? Se um advogado tem acesso a informações confidenciais da vítima num caso, ele está absolutamente conflitado e impedido para assumir o patrocínio da defesa do acusado no mesmo caso. Então, isso eu acho que, assim, eu não quero entrar no caso concreto, né, nem muito menos citar nomes, mas eu acho que isso revela uma certa lacuna na nossa formação, um desconhecimento dos regramentos éticos da profissão. E você abordou no livro vários desses pontos, como você vinha abordando nas suas colunas, ainda antes da modificação da 12.850 pela lei anticrime. Você já falava do problema ético do advogado que atuava para delatores e para delatados, mesmo que de forma oblíqua. Então, nós temos aí, efetivamente, N situações de conflito e que sequer passam pelos bancos escolares ensinar a fazer uma análise sobre isso. Você mencionou a negociação, não temos cadeiras de negociação na faculdade, e hoje uma percentagem enorme dos crimes se resolvem através dos instrumentos de negociação, que na nossa época sequer eram imaginados, não é, Diogo? Quer dizer, quando saímos na faculdade, você falar em negociação em direito penal, processual penal, era um absurdo. Hoje você tem a suspensão condicional, o acordo de não persecução, a suspensão condicional do processo, a própria colaboração premiada, que englobam uma faixa enorme de crimes, e os nossos alunos, os nossos profissionais não estão qualificados pelo nosso ensino formal, pelo menos, para fazerem essas negociações. Da mesma forma, o gerenciamento de escritórios de advocacia, por exemplo. Nós não temos matérias, via de regra, nas universidades que nos ensinem o mínimo, como captar os clientes, como angariar os clientes, como manter os clientes, como cuidar das contas no escritório de advocacia. E aí entro num terceiro tópico que você trouxe como gênese do livro, esses novos instrumentos. Salvo o melhor juízo, o teu escritório foi o primeiro escritório do Brasil a ter um compliance interno, estou certo? Do Rio de Janeiro, com certeza, e um dos primeiros do Brasil. Isso surgiu de uma demanda dos próprios clientes. Houve uma primeira demanda de uma empresa multinacional do segmento de petróleo e gás, depois houve uma demanda de uma sociedade de economia mista federal, pediram o nosso código de ética, conduta e compliance, eu disse, não temos. Eu falei, não vou esperar o terceiro cliente pedir para eu dizer que eu não tenho, tivemos que criar praticamente do zero, né? E eu acho que isso vai ser uma preocupação constante, quer dizer, quem almeja atender uma clientela composta de empresas, né, empresas que têm padrões de governança corporativa, padrões rigorosos de integridade empresarial, vai ter que se preocupar cada vez mais em adotar programas internos de compliance. Vão precisar ter comitê de ética, canal para denúncia anônima, e principalmente porque a advocacia criminal contenciosa, Marlos, ela lida com algumas situações de risco, né? Muitas vezes o advogado ele interage com um servidor público
que tem um poder decisório de dar uma decisão favorável ao cliente. Então, isso gera uma situação de risco que tem que ser tratada por esses programas, né? E eu acho que isso realmente é um caminho sem volta, assim. Concordo com você, incluo a questão da LGPD, por exemplo. Nós temos recebido empresas que nos contratam e que exigem que nós estejamos de acordo não só com a legislação da LGPD, mas também com o manual da LGPD interno da empresa. Então, é um trabalho hercúleo você receber o material da empresa e verificar se você está de acordo com esse material, que muitas vezes você pode não estar, inclusive, com o tratamento de dados que a empresa aplica, e aí isso passa por uma negociação. Então, isso são instrumentos novos que são apresentados não só para os nossos clientes, como para os próprios escritórios da advocacia. Alexandre Moraes da Rosa, bem-vindo, está aqui compartilhando conosco as suas impressões, falando do compliance. Se você quiser entrar na live, é só pedir passagem, Alexandre. Entra aí. Alexandre é craque. Ele é o MVP do processo penal brasileiro, nosso most valuable player. É isso mesmo, boa denominação. Então, se o nosso MVP quiser entrar, está convidado, Alexandre. É só pedir passagem e a gente te recebe aqui para te ouvir também. Você que é um incentivador aí dos nossos programas. Diogo, e as investigações internas? São um novo instrumento? E como é que você tem enfrentado isso na tua obra e nos teus artigos todos? Isso é um nicho bem novo, né? E que eu acho que é uma tendência também irreversível, porque as empresas cada vez mais vão precisar ter programas de integridade, comitês de ética e canais para receber denúncias, né? Canais diretos que, inclusive, preservam o anonimato do denunciante. Então, a partir do momento em que há a implementação desses parâmetros de integridade empresarial, né, a partir do momento em que chega uma denúncia, né, essa empresa vai precisar se organizar para apurar. Olha o Alexandre. Saudações. Que chegou aí. Seja bem-vindo, Alexandre. Temos aí um exemplo raro de catarinense que entende futebol. Também é torcedor do Clube de Regatas do Flamengo, que nem eu. Pois é. Só queria agradecer vocês aí pelo convite. Não é um convite, é uma intimação, né? O Marlos chamou, meu avô estava aqui prestigiando e assistindo, e me associar a vocês nessa luta por conformidade, que é aquela... O teu livro é muito fantástico. Eu recebi o exemplar, eu já tinha comprado, eu tenho 2, né? Agora dei o outro já, então que eu tinha comprado. Fiquei muito contente pela publicação consolidada das tuas colunas e espero que a gente possa aí cada vez mais trabalhar nessa lógica de compliance. E acho que tem uma das coisas mais perigosas aí nesse contexto brasileiro, no país, do jeitinho, que é o whistleblower, né? Que é a lógica do reportante, como nós vamos lidar com esse fenômeno na advocacia e nos canais aí com um lawfare que se faz aos advogados. Então tem um espaço aí bem significativo, dada a importância de sistemas robustos de compliance, né? Só para, aproveitando, já que fui convidado a fazer uma apresentação, hoje em dia, tudo que faço no meu gabinete, eu tenho um sistema de compliance interno para despachar, de receber, alheio ao do tribunal, para poder controlar toda a minha vida, quem recebe, quem não recebe, quanto tempo ficou, qual era o objeto, né? E vamos nessa. Eu falo lá no livro de compliance. O Décio Alonso também está aí, o nosso parceiro, para falar de compliance no processo penal, que é uma das coisas importantes do nosso dia a dia. Parabéns aí a vocês dois, um beijão e estou aqui assistindo. Obrigado, Alexandre. Uma honra aí a tua participação. Eu queria aproveitar a denominação que o Diogo te deu de MVP e dizer que você é um precursor de tudo isso, né? Você é uma pessoa que tem estado junto com o Diogo, sempre à frente do nosso tempo, e nessa questão das lives, das redes sociais, da utilização, e eu nunca esqueço quando você trouxe pela primeira vez a teoria dos jogos. Isso faz muito sentido para quem milita no processo penal. O jogo, no bom sentido, o processo penal é um jogo, não adianta nós dizermos que não, e nós precisamos encarar isso como um jogo real, verdadeiro, com resultados efetivos, mas a gente precisa ter habilidade na negociação, na estratégia do processo. É isso que eu falava com o Diogo.
e o Diogo ensinava a todos nós de que as faculdades, e ele se dispôs, e fiquem de olho aqui o MEC, a CAPES, todo mundo a refazer, ajudar a refazer os currículos, porque isso precisa entrar para os nossos jovens advogados, não é? Você concorda? Você que está ali na lida diária do foro, enfrentando os advogados no dia a dia, o que você tem enxergado aí, meu amigo Alexandre? Obrigado, Marlos. É muito difícil hoje em dia um professor que queira fazer uma apresentação diferente, porque o saber consolidado é o que é cobrado na prova da OAB, por exemplo. Então, a gente tem aí os alunos focados em um curto prazo receber uma aprovação. E o que é cobrado lá faz com que nós tenhamos uma limitação, eu, Diogo e outros professores, que se você procura estabelecer um conhecimento para além da normalidade, acaba sendo acusado muitas vezes de não cumprir o currículo, né, a ementa da disciplina, que é aquele lenga-lenga de prosseguimento, coisa que os alunos deveriam ver. Então, uma reformulação robusta do modo como nós ensinamos, né, de leitura de votos, para ficar assustado mesmo, porque eu coloco os meus alunos, às vezes, para ler os votos do Supremo Tribunal Federal em atins de matéria penal, e é assustador o modo como os argumentos não são trabalhados, não há uma metodologia mínima da decisão, né? Enfim, eu concordo plenamente contigo, e hoje o que nós largamos? Né? Nós largamos no mercado muita gente que não tem condições de sobreviver, né? Que não tem condições de realizar as atividades mínimas. Tá, o Guilherme Luquezzi aqui também, nosso colega, que está aparecendo, Elizabeth Padilha, muita gente legal, Marcos Vinícius. E eu queria só aproveitar essa pegada e dizer para vocês que eu tenho trabalhado lá na universidade com algumas empresas para a realização de modelos de compliance para profissionais liberais de uma maneira diferente, porque, em geral, quando o Diogo e o Marlos vão lidar com empresas, o foco da empresa no compliance é diferente da atividade da advocacia. Então, me parece muito importante dar-se conta disso, até porque, né, hoje a quantidade de ações por perda de uma chance ou por uso de estratégias processuais e depois acusado, se você não tem um sistema robusto, com um carimbo do tempo, com um histórico de atendimento, você pode se arriscar, né, se expor a um perigo muito grande na responsabilidade civil, mesmo atuando como advogado criminal. Então, é nesse sentido, já aproveito para dizer para vocês que eu vou mandar aí o MVP que eu fiz do Roadmap, que vai sair em mais uns 15, 20 dias, e eu espero que vocês possam testar, assim como o Meirolli, o grande Meirolli que está aí, nosso parceiro. Então, eu vou deixar vocês na live aí, que senão eu fico falando mais que o Homem da Cobra, dizer que eu fiquei felizaço com o livro do Malan, que eu tenho recomendado para todo mundo, e fiquei muito feliz de poder estar com vocês dois. Um beijão para vocês. Golaço, muito legal, obrigado, Alexandre. Grande participação. Eu acho que o processo penal brasileiro tem a era AA antes de Alexandre e a era DA depois de Alexandre, porque até Alexandre era uma visão muito romantizada, muito idealizada, né? O que ele chama de processo penal baunilha pônei. E aí o Alexandre ele deu uma contribuição inestimável com a teoria dos jogos dele, mostrando que, olha, o processo penal é operado por pessoas, né? Essas pessoas têm motivações, elas têm interesses, e quem pretende atuar no processo penal precisa entender e se comportar de acordo com esses incentivos, motivações, interesses, alguns declarados, outros nem tanto. Então, acho que o Alexandre é um craque e grande participação. Obrigado, Alexandre. Queria dizer que o nosso Guilherme Luquezzi, precatório aí, itinerante, Salve, meus amigos, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês, pô. Salve, Guilherme. Grande Malan, parabéns pelo lançamento do livro. Tem sido uma alegria imensa poder ler as suas colunas no Conjur. Você é uma referência para todos nós da advocacia criminal, sempre trazendo inovação, sempre trazendo novidades, sempre trazendo contribuições ao sistema americano, que me são tão caras, né? Uma alegria poder estar aqui prestigiando esse momento, cumprimentar o nosso timoneiro, o Marlos, aqui, o grande responsável pela divulgação, né, da atividade jurídica, da advocacia do Paraná em todo o Brasil, nas lives semanais, e o nosso gigante, Alexandre Moraes da Rosa, uma pessoa que eu tanto admiro e tenho a honra de poder dizer que é meu amigo.
Porra, que alegria poder estar aqui. Eu estou muito feliz e agradeço o convite que o Marlos me fez. Muito legal, Guilherme. Obrigado, Você tem pessoal. um papel importante. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Até mais. Abraço, Alexandre. Obrigado. O Guilherme teve um papel muito importante, Marlos, porque ele, como advogado, né, inscrito na Ordem dos Advogados norte-americana, salvo engano, em Nova York, ele tem acesso a umas bases de dados, então ele me deu um auxílio assim inestimável para resgatar alguns artigos doutrinários de difícil acesso. Eles têm essa produção doutrinária muito focada na prática, coisa que aqui no Brasil é muito incipiente ainda. Lá eles já têm uma larga tradição, tem revistas jurídicas só sobre ensino clínico, né, que eles chamam de ensino clínico, ensino de prática. Então, o Guilherme foi de uma generosidade ímpar comigo. Estou até devendo um livro para ele, depois tem que mandar um livro para o Guilherme, que acho que eu não mandei ainda, mas vou mandar. E além disso, é agora professor da Federal do Paraná, né? Teve um brilhante aí desempenho no concurso público, sucedendo, né, um famoso personagem na cátedra. Esperamos que com solução de continuidade, né, Marlos? Essa sucessão aí seja uma sucessão sem continuidade. Malan, nós estávamos antes da entrada do Alexandre e o Guilherme é o parceiro nosso de absolutamente todos os programas, as rotas de conversa, as lives. Tem me dado a honra de escrever com ele que é professor da Universidade Federal, como você falou, mas é uma cabeça pensante do direito penal e processual penal, com o livro dele, Punindo Dolo, Punindo Cegueira Deliberada como Dolo. É isso, né, Guilherme? Ou ao contrário? Punindo a culpa como dolo. O uso da cegueira deliberada no Brasil, que comprova, Diogo, a solução de continuidade. É verdade, é verdade. Que bom. Para alento de todos nós. Para quem não entendeu a piada interna, o Guilherme sucede o ex-juiz Sérgio Moro na cadeira na Universidade Federal do Paraná, e muito nos orgulha com a sua trajetória como professor, como autor, como advogado, e é sempre super bem-vindo. E o Diogo estava falando, Guilherme, quando o Alexandre entrou, sobre a questão da investigação defensiva. Estava justamente dizendo que é um instrumento absolutamente novo. Você quer seguir daí, Diogo? Porque esse tema é muito relevante, inclusive como um mercado novo para os advogados, não é? Sim, e acho que dá para arrematar esse ponto, né? Eu estava dizendo que eu acho que é uma tendência crescente, porque com a expansão dos programas de integridade, as empresas vão ter que ter canais para receber denúncias, né, diretamente, inclusive de forma anônima, e vão ter que ter comitês de ética para apurar essas acusações. E isso envolve questões complicadíssimas, né? Porque, eventualmente, você tem no meio corporativo conflitos de interesses, né? Entre quem praticou a conduta antiética, interesses da diretoria, dos acionistas, enfim. Então, há uma possibilidade de haver a contratação de um advogado terceirizado para presidir. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa investigação corporativa em que havia uma comissão independente, né, presidida por uma magistrada da mais alta corte, ex-magistrada da mais alta corte do Brasil, e havia ali uma investigação corporativa sobre fraudes de uma gravidade considerável. Então, isso gera uma série de conflitos de interesses que vão, inclusive, envolver, né, um dever do advogado de seguir um regime deontológico e jurídico próprio. O Guilherme sabe, lá eles têm os avisos up John, né? É como se fosse assim um dever do advogado de alertar o investigado sobre quem que o advogado representa naquele caso, né? Não pode ter uma postura ambígua, né, e dar a entender ao investigado que ele representa os interesses do investigado. Na verdade, ele representa os interesses do ente corporativo, né, que está conduzindo a investigação. Então, acho que esse é um aspecto que a gente também precisa caminhar bastante, que é a questão do regime deontológico, que é bem específico, do advogado engajado numa investigação corporativa interna.
Eu tive a oportunidade de participar, enfrentei problemas. Eu estava na condição de defesa de um executivo cujo board brasileiro era investigado pela matriz que ficava em solo estrangeiro. E essa dificuldade que o Diogo Malan nos apresenta é uma dificuldade absolutamente verdadeira e ainda sem solução, sem orientação de como resolver esse problema. Então, o Chico está aqui conosco também. Grande Chico, um abraço, forte abraço, Chico. Você está convidadíssimo, Chico. Se quiser entrar, o Alexandre já passou por aqui, o Luquezzi está literalmente passando conosco. E se você quiser entrar, você está convidadíssimo, Chico, para estar conosco. Guilherme, quer falar alguma coisa sobre a investigação defensiva? Sim, eu não queria perder a oportunidade, agradeço a compreensão aqui, não é de maneira alguma demérito, eu precisava ouvir a fala do Diogo, que é um grande interlocutor, alguém que eu admiro, e sobre a questão da investigação defensiva, embora a OAB ela tenha dado um passo para regulamentar essa questão, ainda é insuficiente. O aparato que a gente tem para lidar no processo penal brasileiro hoje, ele não dá conta. O nosso Código de Processo Penal ele não dá conta de processo que envolve colaboração premiada, não há um regime jurídico próprio do réu colaborador, nós não temos um regime jurídico próprio para lidar com essas questões de investigação defensiva. A gente dá, para usar uma expressão dos americanos, que o Diogo tanto preza, bem passos pequenininhos e progressivos, mas cada vez maiores. Para que a gente possa estabelecer isso, a gente está trocando as rodas do carro por veículo a 200 por hora. Mas é muito bacana ver essas novas oportunidades, esses novos desafios que se tem criado para a advocacia, em especial para a advocacia criminal. E é por isso que essa obra que o Diogo lança hoje é tão importante. O jovem advogado precisa ler para ter exatamente contato com todas essas novas perspectivas que hoje existem para a nossa atuação profissional. O Guilherme toca num ponto importante. Realmente, assim, acho que fiquei devendo um capítulo sobre advocacia criminal e investigação defensiva. Se tiver aí a oportunidade de fazer uma segunda edição do livro, esse é um dos temas que eu quero aprofundar, porque eu acho que essa é uma matéria que não pode ser tratada, como é hoje, por mero provimento do Conselho Federal da OAB. Eu acho que, assim como foi feito na Itália, por exemplo, acho que é uma matéria para ser tratada no âmbito do Código de Processo Penal, inclusive. Isso tem tudo a ver com a estrutura da investigação preliminar, com o estatuto jurídico do defensor técnico do investigado. Então, eu acho que a gente precisa caminhar no sentido de realmente sistematizar a investigação defensiva junto com a investigação oficial estatal. Hoje nós já temos excelentes obras, tem o Franklin Roger, lá, que fez doutorado na UERJ, tem um livro sobre esse tema, tem o André Mendes, São Paulo, tem um livro sobre esse tema, tem uma série de artigos científicos. Então, realmente, a gente tem um modelo italiano que é relativamente parecido com o nosso, tem um modelo norte-americano, mais diferente do nosso, mas eu acho que a gente realmente tem que caminhar no sentido de uma melhor sistematização, porque hoje o advogado ele fica exposto, ele fica vulnerável, ele faz a investigação defensiva, dependendo de como ele se comportar, ele pode vir a ser acusado de falso testemunho, de fraude processual. Existe uma certa insegurança, até no que tange a questão da documentação dos atos que ele pratica. Como é que ele deve documentar, como é que ele não precisa documentar. Fala, Chico! Daí, pessoal, Salve! tudo bem? Beleza? Não quero interromper, continua que daí eu já... Não, eu já tinha concluído. Eu só queria dizer para o Guilherme para ele vir para o Rio, porque aqui caiu máscara, não precisa mais usar máscara, não precisa ficar de máscara mais. Ele circula de terno e gravata sem máscara quando ele vier para o Rio. Mas terno e gravata também já caiu, né, Diogo? Eu só uso para ir para o tribunal, tirando gravata e não uso mais. Também no calor do Rio aí. Não, impossível. Eu agradeço aqui o convite relâmpago do Malus, não é a primeira vez que ele me chama.
E, Diogo, para nós, eu cobrava o Diogo desde o início das colunas dele, se deve lembrar, né, Diogo? Eu falava, pô, tem reunido tudo isso num livro, tá ficando muito bom. As colunas eram super debatidas aqui nos grupos e criminalistas que a gente tem aqui no estado do Paraná, assim, todas as colunas, né, eram trazidas e debatidas. E eu indiquei essa live para alguns alunos, para um monte de conhecido tal, e especialmente aquele pessoal mais jovem que é encantado pela área, que quer se dedicar à área, que quer estudar a área. E eu lembro que uma das tuas colunas foi exatamente a advocacia criminal e as habilidades do defensor. Então, eu queria que você... Claro que você não vai lembrar exatamente do capítulo, igual quando me pergunto do livro. Chico, no livro você falou não sei o que do recurso penal. Pô, eu não lembro agora, nesse exato momento, né? Mas é claro que você consegue falar um pouco sobre a carreira, mas principalmente sobre as habilidades, né? O que a gente precisa? Porque a gente está recebendo, né, uma geração muito ansiosa, né, que muitas vezes quer pular algumas etapas e muitas vezes não sabem, né, Marlos, Diogo, Guilherme, a dificuldade, né, que é aí da nossa carreira. Todo mundo aqui tem pelo menos, né, pelo menos eu, Diogo e o Marlos aí mais de 20 anos, o Marlos, né, indo para 30 anos de advocacia, a gente sabe o quão difícil é, né? Então, fala um pouquinho para a gente que habilidades que se espera de um advogado criminal, que requisitos, que tipo de cultura, para além da cultura jurídica. Acho que seria algo bem interessante de você trazer um pouco para a gente. Eu acho, Chico, o seguinte: a atual matriz de formação dos bacharéis em direito, né, principalmente no que tange ao ensino da prática jurídica penal, é uma matriz defasada, uma matriz muito voltada para a advocacia contenciosa e muito baseada em peça, né, modelo, ensino de como se fazer modelo de peça processual. Eu acho que essa formação hoje ela não dá conta da realidade da prática advocatícia. Né? A gente se forma sem saber como gerir uma sociedade civil de advogados, como cobrar, como controlar fluxo de caixa, despesa. A gente se forma sem saber como captar clientes. A gente não tem absolutamente nenhuma formação quanto ao aspecto negocial da advocacia, que é cada vez mais importante, aí, com os acordos de não persecução penal, de leniência, de colaboração. Então, assim, eu diria que uma conclusão que eu posso ser mais categórico, sem muito receio de errar, é que o curso de bacharelado em Direito hoje ele não proporciona as habilidades minimamente necessárias para se advogar na área penal. Né? Quem tem acaba conseguindo por outros meios, no estágio, no escritório de advocacia, no estágio na defensoria pública, etc. Mas eu acho que a gente tem que repensar essa matriz curricular do curso de graduação em Direito. Tá? O aluno ele precisa se formar sabendo que aqueles conhecimentos dogmáticos, penais, processuais que ele recebe são importantíssimos, são imprescindíveis, mas são insuficientes para uma prática profissional bem-sucedida. Ele vai precisar correr atrás, para complementar lacunas na formação dele, seja através de estágio fora, seja através de leitura, seja através de cursos de extensão, de pós-graduação, porque realmente, assim, habilidades fundamentais a gente passa uma látere, né? Não sei se tem uma visão preconceituosa de achar que é antiético, que é mercantilista, se ensinar o aluno, por exemplo, como é que ele capta clientes, né? Quais são os limites para se fazer marketing na advocacia, mas eu acho que devia ser ensinado, né, pelas faculdades de direito. Isso é fundamental na advocacia privada. E não há nenhum impeditivo, se isso respeitar os marcos legais, deontológicos, né? Não vejo nenhum impedimento, por exemplo, se faça marketing jurídico, marketing de conteúdo e outros aspectos. Aliás, a OAB, apesar de avanços na questão específica do marketing da advocacia e novos regimentos do Conselho Federal, dos conselhos seccionais, de discussões do Tribunal de Ética, ela ainda não percebeu, a meu ver, que nós somos mais de 1 milhão de bacharéis e que, diferente daquele momento da advocacia de 30, 40, 50 anos atrás, em que se esperava o cliente no escritório
E aqui você não podia sair do solo sagrado, que continua sendo sagrado, mas se você não sair, ninguém vem, porque no caminho tem advogado cobrando 400, 500 reais, 300 reais, 1.200 reais, enfim, para fazer qualquer coisa. E não dá nem para criticar o colega, porque nós temos um mar de advogados disputando as causas. Então, a OAB precisa tirar, a meu sentir, a venda dos olhos e resolver esse problema da regulamentação vez por todas. Ou pode, ou não pode, ou o que não pode efetivamente. E o aluno da faculdade de Direito precisa ter ciência disso, né, Diogo? E aprender a captar de forma correta o seu cliente. E aqueles que captam de forma incorreta devem ser punidos pelo nosso Tribunal de Ética das OABs respectivas. Agora, como está, fica até uma má energia, né, em que você fica disputando TikTok, Instagram, redes sociais, para não falar nas abordagens em delegacia, abordagem no processo, a prática de preços abaixo da tabela da OAB. Enfim, isso é um problema grave que a gente enfrenta. É um problema grave, decorre, a meu ver, de um excesso de quantidade de faculdades de direito, né? A gente sabe que muitas têm uma qualidade deficiente, não deveriam estar funcionando. A gente tem uma quantidade, salvo engano, hoje, de 1,2 milhão de advogados atuantes, quer dizer, é a maior quantidade de advogados no mundo, né? Uma das maiores, se não for a maior. E a gente tem um mercado relativamente saturado, né? Um mercado de trabalho extremamente competitivo e extremamente saturado. Então, realmente, assim, se não houver uma preocupação em ensinar ética e deontologia, né, de maneira muito séria nas faculdades, se não houver uma preocupação da OAB em regular as infrações ético-disciplinares, a situação tende a ficar cada vez mais complicada, na minha concepção. Beleza, pessoal, eu vou nessa, só vim para fazer uma pergunta aí, suscitar o debate. Parabéns, Diogo, vamos divulgar a obra. Marlos e Guilherme, obrigado aí pela oportunidade, abração para vocês aí, mais uma. Obrigado, Valeu. Chico. Antes de você Grande sair, presença. Antes de você sair, na tua presença, eu preciso fazer a propaganda do livro Recurso Especial Extraordinário do Chico, e faço a propaganda não porque é do Chico e não porque ele está aqui, mas porque na minha trajetória profissional eu sempre estive com o livro da professora Ada, Recursos, embaixo do braço, e me lembro de não encontrar algumas respostas justamente nisso que o Diogo está trazendo no livro dele, essa vivência prática. E uma das pessoas com quem eu debatia era o Chico, quer dizer, o que a gente faz nesse caso, o que a gente faz naquele caso, você já enfrentou um problema assim, e quando o Chico lançou essa obra dele, que já está na 2ª edição, Tá indo em quarta, esgotou a 3ª, graças a Deus. Pô, eu tô na 2ª ainda, então tá indo para a 4ª edição. Tô desatualizado. A 2ª é pré-CPC 2015, Marlos. Tem que atualizar. Isso. Não, senhor. Então eu tô, não, o Marlos então tá confundindo. Então... O Marlos tem a última edição, sim. Então eu tô na 3ª. Mas, enfim, a obra do Chico é uma obra como o Diogo está propondo, uma aproximação da prática, uma aproximação da realidade, é uma obra em que você encontra resposta para as tuas perguntas que te afligem no Recurso Especial Extraordinário. Então fica a recomendação e obrigado por ter estado conosco, Chico. Eu endosso a recomendação, galera. Até porque eu acho que assim, o recurso especial e o recurso extraordinário são dos arrazoados mais difíceis na advocacia criminal, né? Há um sem número de detalhes técnicos que têm que ser observados, há uma tendência dos tribunais de afunilar cada vez mais, né, o acesso à jurisdição por essas vias extraordinárias. Então, o livro do Chico é fundamental, eu recomendo também a todos os alunos aqui que estão nos assistindo, né? Vale muito a pena porque trata desses recursos extraordinários na perspectiva específica da jurisdição criminal, né? É o diferencial do livro do Chico. Exatamente. Valeu, Chico. Galera, obrigado. Guilherme, uma última pergunta para o Diogo. Eu vou aproveitar a carona do Chico aqui também, pedir licença, que eu preciso ir por embarque, mas dizer que foi uma alegria imensa poder participar
E o Diogo é muito gentil quando fala da contribuição singela, né, que eu tive apenas para localizar um texto que ele já sabia o que ele queria e eu ajudei ele a operacionalizar. O Diogo é liderança absoluta aqui entre nós e, enfim, recomendo a leitura de todos os seus textos, mas em especial que vocês comprem o livro, leiam, é fundamental para a advocacia criminal contemporânea. Muito obrigado, Diogo, Marlos, por oportunizar esse debate e fica um grande abraço. Eu continuo aqui na assistência. Abraço, Obrigado, Guilherme. Bom voo. Valeu, meus amigos. Parabéns. Obrigado. Diogo, prestigiadíssimo nessa live com a presença dos nossos amigos. Eu queria encerrar, Diogo, te fazendo uma pergunta de um tema que já é batido para você, para mim, mas que é o tema de interesse da maior parte dos advogados, que são os maxi-processos. E quando a gente fala em maxi-processo, a gente pensa em lava-jato, e quando a gente pensa em lava-jato, a gente pensa em todas essas operações estilo lava-jato, zelotes e, enfim, tantas outras. Com essas decisões que nós estamos assistindo, você acredita que a era dos maxi-processos que nós estamos vivendo aí, pelo menos nesses anos 2000, pelo menos na década de 2010 para cá, está chegando ao fim ou nós vamos permanecer com os maxi-processos? Esse é um ponto bem interessante, né? Eu fiz um artigo sobre isso, saiu na Revista Brasileira de Ciências Criminais, analisando as origens históricas dos megaprocessos e depois também tentando apontar de que maneira que os maxi-processos restringem, né, as garantias constitucionais do direito de defesa. Então, é difícil fazer assim uma previsão, né, se é um fenômeno que está numa trajetória de se tornar cada vez mais rarefeito ou não, mas eu acho que essa coisa é meio ciclotímica, Marlos. Eu acho que assim, esses movimentos de política criminal, eles oscilam, né? A gente tem fases em que há uma perspectiva mais garantista e fases que há uma perspectiva mais securitária ou punitivista. Quando a gente tem, como o Ferraioli aponta, né? O Ferraioli faz um estudo aprofundadíssimo sobre esses megaprocessos durante o fenômeno do combate às organizações criminosas, né, de tipo mafioso na Itália, no final da década de 1980, e sempre que você tem uma conjuntura em que prevalecem discursos de emergência, né, contra a corrupção, contra o crime organizado, e práticas judiciárias de exceção, por exemplo, o juiz se colocar no papel de combatente da criminalidade, né, que tem que atuar ombreado com o Ministério Público, a tendência a haver a ressurgência dos megaprocessos. E a gente tem um problema grave, é que o nosso Código de Processo Penal, ele, de certa maneira, ele favorece essa ressurgência dos megaprocessos, porque as regras sobre conexão e continência são favorecedoras desse fenômeno, né? Nós tínhamos que ter, pelo contrário, uma limitação das hipóteses de julgamento unitário, né? A gente deveria ter, como regra geral, o desmembramento, separação de processos, né? E só excepcionalmente o julgamento unitário. Na dúvida, deve haver separação, é o favor separationis, né? Em latim, justamente para evitar que haja. O que houve na Itália, por exemplo, chega a ser absurdo. Teve um processo com 475 acusados, né? Como é que esses acusados vão se defender se um processo tem 475 acusados? Isso aconteceu na Itália. Quer dizer, eu acho que no artigo eu mostro que há uma série de aspectos do direito de defesa que são violados por esses megaprocessos, né? O advogado, ele às vezes tem um prazo de 10 dias para estudar os autos, né, do megaprocesso, que tem processo principal, 1 milhão de apensos, inquérito policial, processo conexo, um monte de mídia com dado financeiro, um monte de mídia com gravação de conversa telefônica. Quer dizer, o Estado teve meses a fio, às vezes anos a fio, para produzir esse material todo, e ele tem o prazo da resposta à acusação, né? 10 dias para estudar isso e se manifestar. Isso, evidentemente, que viola, né, o direito ao tempo e aos meios necessários para o exercício do direito de defesa. Então, eu acho que o ideal seria que houvesse uma diretriz de política legislativa no sentido de se reformar
os regramentos sobre conexão e continência, tornando cada vez mais difícil o julgamento unitário, só em hipóteses excepcionalíssimas e se aumentando as causas de separação facultativa e obrigatória de processo no Código de Processo Penal. Eu tô de pleno acordo com você e quero finalizar te deixando a palavra para as tuas considerações finais, mas muito especialmente agradecendo demais, Diogo, a tua presença, um amigo tão querido, uma pessoa tão cordial, mas especialmente um advogado que enxerga à frente. As tuas colunas e o teu livro são uma luz que ilumina aí o caminho, que traz as reflexões, que nos propicia a reflexão. Então, agradecer a você e dizer a todos que a live ficou gravada, ficará aqui no canal do IGTV do Instagram, mas a partir de amanhã ela também estará disponibilizada no canal do YouTube do Escritório Arnes de Oliveira e Andreasa, também nas redes do Diogo. Nós vamos providenciar, se o Diogo quiser, para passar para ele a mídia, e aí fica com todos os comentários, e você vai poder ver, Diogo, que nós passamos aí 1 hora de conversa com todas as pessoas te elogiando, te agradecendo, te parabenizando, dizendo que você é uma referência, e eu não li aqui os comentários, porque estava muito bom o nosso bate-papo, com a presença do Alexandre Moraes da Rosa, do Guilherme Luquezzi, do Francisco Monteiro Rocha Júnior. Então, te agradecer de coração. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Marlos. Foi uma experiência muito legal. É uma honra poder inaugurar aí a sua sessão de lives no ano de 2022. Queria agradecer a você pelo espaço, pela gentileza. Te admiro muito como advogado. Queria agradecer imensamente aí as participações mais do que luxuosas, né, do Alexandre, do Chico, do Luquezzi. Queria cumprimentar todos que entraram. Eu, como não sou muito versado em lives, né, acho que eu não consegui acompanhar exatamente quem entrou, quem se manifestou, mas eu vi que tem vários amigos queridos que entraram. Eu peço desculpas por não poder nomeá-los todos, senão eu cometeria alguma injustiça, mas muito obrigado a todos os queridos amigos que entraram na live e participaram de alguma maneira, postando um comentário. Espero que gostem do livro. Ele está à disposição para venda online no site da editora Lumen Juris, né? Então, quem tiver interesse, o livro foi feito com muito carinho, com muita dedicação, cada detalhe dele, desde a pintura escolhida para a capa, que é uma obra fantástica do Honoré Daumier, né, chamado justamente O Defensor, que acho que tem tudo a ver com a proposta. Eu me conectei emocionalmente com a obra. Quando eu vi o título, eu falei, tem que ser essa para a capa do livro. Tem a apresentação do Alberto Zacarias Toron, que é uma referência na advocacia criminal e também na academia para todos nós, e o prefácio do Castro Neves, né, que é um advogado civilista que tem uma ampla produção bibliográfica sobre temas relacionados à advocacia. Então, eu recomendo também que leiam Alberto Toron, leiam Castro Neves, são grandes autores que me honraram aí com a apresentação e o prefácio. E queria avisar a todos que o livro tem capítulos inéditos também, né? Não é só uma compilação do que já foi publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico, né? Eu escrevi alguns capítulos inéditos, só são encontrados no livro. Um deles sobre felicidade, né? Marlos perguntou sobre felicidade. Tem um capítulo sobre como ser feliz na advocacia criminal, e tem outros sobre questões que também são importantes, né? Como, por exemplo, como captar clientes, como cobrar honorários, são temas abordados nesses capítulos inéditos. Então, muito obrigado pela oportunidade e espero que gostem do livro. Legal, muito legal. Então, fica lançado virtualmente o livro do nosso querido Diogo Malan, Advocacia Criminal Contemporânea, ele que esteve conosco nessa última hora. Eu sou Marlos Arnes de Oliveira, estou com vocês todas as quintas esse ano, quintas-feiras, às 17 horas. Na próxima semana, a Sandra Regina Silveira, com o tema de violência contra a mulher, nesse mês que nós comemoramos aí o Mês Internacional das Mulheres. E no dia 24, o Renato Andrade, falando sobre direito administrativo e direito criminal.
já estão ambos agendados nas quintas-feiras, 17 e 24, às 17 horas. Grande abraço a todos e super obrigado, Malan. Abração. Tchau, tchau. Abraço.